Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador, ao programa Viver ao Mundo. Boa noite, Zé Mauro, boa noite, Ana Lu, boa noite, amigos. Boa noite, Luzia, boa noite, Ana Lu, boa noite, amigos, sejam bem-vindos aqueles que estarão conosco durante esse momento e os que nos assistirão também depois, né? Boa noite, Luzia. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, queridos amigos. Obrigada por mais uma participação aqui no nosso programa Viver no Mundo. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos. E mais uma noite de estudos da doutrina espírita. Assim seja. E antes de começarmos, vamos orar. Ana, você faz para a gente a prece de abertura? Faço sim. Eu convido todos os irmãos a fecharem os seus olhos e vamos esquecer as preocupações, pelo menos por breves instantes, tudo que nos aflige. Vamos esquecer e vamos aproveitar esses momentos com a espiritualidade maior que aqui já se encontra para nos auxiliar, para renovar as nossas energias. Que possamos, na noite de hoje, Mestre Jesus, aprender mais um pouquinho sobre os teus ensinamentos. Auxilia-nos na noite de hoje a nos tornarmos seus fiéis servidores. Graças a Deus, graças a Jesus. Ficou sem som, Luzia. Eu tinha desligado na hora da prece. Então vamos lá. Hoje o nosso tema é Seguindo os Passos de Jesus. Então vamos ver o que temos a conversar a respeito. Porque Jesus, quando encarnou entre nós, quando viu, né, que nós já estávamos preparados para deixarmos de ser um povo mal direcionado, que trilhava ali pelos caminhos errados, desenvolvia a interpretação errônea, né, das leis do Pai. Tudo isso ele viu que nós já estávamos preparados para deixar esse passado de lado e para nos tornarmos um povo com maior domínio das nossas escolhas, termos escolhas mais conscientes, sabendo aonde estamos e qual meta devemos alcançar. E no livro Pelos Caminhos de Jesus, a benfeitora Amélia Rodrigues, ela nos alerta de que quem não sabe aonde chegar, qualquer lugar serve, qualquer caminho serve. E isso é muito perigoso. Não saber aonde ir, qual companhia escolher, qual caminho seguir, ou seja, nos deixarmos sermos levados como papel ao vento. Isso é perigoso. Existem diversos caminhos em diversas direções, algumas boas, outras
que não tão boas, que nos levam a abismos, caminhos curtos, que os famosos atalhos, né, que nos levam a nos perdermos de Deus e nos perdermos de nós mesmos, e enveredamos para a loucura, para o crime, e caminhos largos, né, que são aparentemente fáceis de serem percorridos, mas largo também são os chamarizes, né, que a vida profana, a vida material tem, que nos atrai. É a história da porta estreita e da porta larga. A porta estreita, ela nos ensina disciplina, limite, educação moral. E a porta larga, aparentemente mais atrativa, ela traz consigo a ilusão do atalho, quando, na verdade, ela prolonga e dificulta o nosso caminho. É o ouro de tolo, né, que nós conhecemos. E quando não sabemos o que queremos, a probabilidade de cairmos nas armadilhas da vida é muito grande. Por isso, nós temos a necessidade do autoconhecimento, sabermos o que nos faz bem, o que já não cabe mais na nossa bagagem, depois de conhecermos os ensinamentos do Mestre Jesus. Antes de conhecermos, até poderia ser aceitável aceitar certas coisas, mas depois de conhecer os ensinamentos, certas coisas já não cabem mais, já não nos fazem bem, já não combinam mais conosco. Deus nos deu Jesus como nosso modelo a ser seguido, o guia a ser respeitado e ser copiado. Seguir Jesus é vivenciar e agir no amor em suas mais variadas formas. E Joana de Ângeles nos diz que ou seguimos Jesus ou nos atropelamos. E isso é muito forte, é muito impactante. Conforme nós vamos nos desenvolvendo intelectualmente, moralmente, vamos tendo melhores condições de compreender Jesus e a sua missão em relação à humanidade. E conforme nós vamos nos tornando íntimos do Mestre amado, nós vamos mudando o nosso comportamento, os nossos pensamentos, a nossa fala e os nossos sentimentos vão tendo melhor qualidade. O caminho que nos tira da condição de simples e ignorantes e nos leva à condição de espíritos puros é um caminho longo. E não tem como sobrevoar esse caminho. É preciso percorrer esse caminho caminhando, passo a passo, centímetro a centímetro. E Jesus, ele veio exatamente para nos guiar, para ser aquela seta em neon e dizer qual o caminho por onde seguir, mesmo que seja longo, mas pelo menos nós não o tornemos mais longo ainda. Porque às vezes nós queremos muito algo, idealizamos, e com isso, e a gente fica idealizando assim, como vai acontecer, né, aquilo nas nossas vidas? Ficamos tanto ali no mundo das ilusões que não percebemos a bênção que chegou até nós para nos libertarmos e nos conduzirmos na senda do bem. O Mestre nos alertou que ninguém vai ao Pai senão através dele. Então, vamos seguir Jesus, vamos seguir o nosso modelo, o nosso guia, e é esse o nosso tema de hoje, seguindo os passos de Jesus. Zé Mauro. Pois é, Luzia. Exatamente, seguir os passos de Jesus nos leva a pensar em caminho, né? E você chegou a citar aí o caminho da porta estreita, né? A porta estreita que a gente conhece lá do Evangelho. E eu diria que seguir os passos de Jesus, como é que nós vamos seguir hoje, se nós talvez estivemos lá com ele e não seguimos, né? Será que hoje podemos seguir? Podemos, né? Temos aí essa doutrina com os ensinamentos que é exatamente o caminho. E seguir os passos de Jesus,
é seguir pelo caminho da porta estreita, justamente. Mas é muito comum nós seguirmos os nossos caminhos, levando em conta os valores desse mundo em que estamos, né? Que, na verdade, vão nos levar àquela porta larga, justamente porque, ao seguirmos os passos de Jesus, o caminho vai se estreitando, até chegarmos... Ele tem que se estreitar, porque quando chegar na porta estreita, o caminho nos encaixa direitinho nela, né? Mas, para isso, nós temos que ir nos adaptando no caminho, né? É como se nós andássemos no caminho largo, em zigue-zague, e nós temos que começar a andar retos naquele que segue até a porta estreita. E por que a gente diz que o caminho vai estreitando? Fazendo uma analogia, porque a porta estreita dá uma impressão de algo que nos espreme, né? Que nos aperta. E é isso mesmo, porque nós somos espíritos ainda imperfeitos, né? Com muitos defeitos, nós sabemos disso. E quando nós comentamos sobre o Mestre Jesus, sobre a nossa vida diante de Jesus, nós lembramos, como a doutrina nos fala sempre, o Evangelho, que o orgulho e a vaidade que geram o egoísmo são ainda muito fortes em nossos espíritos. E por isso nós estamos aqui no mundo de provas, expiações ainda, e com esses vícios, com essas tentações que esse mundo nos oferece, e que nós ainda temos a propensão de aceitá-los, né? A gente muitas vezes ainda cai nesses vícios, nessas tentações desse mundo material. Nós temos a queda para esses maus costumes e maus fazeres ainda em nosso espírito, em nós. Por isso é que nós vamos nos sentindo espremidos quando tentamos seguir a estrada para a porta estreita, o caminho. Jesus já nos alertava quando ele falou da porta estreita, que está lá no Evangelho, e já nos alerta os espíritos hoje quando nos falam da dificuldade da reforma íntima, que nada mais é do que o caminho, né? O caminho vai se estreitando à medida que nós vamos conseguindo eliminar em nós essa parte ainda muito material, podemos dizer, atrasada do nosso espírito em evolução, né? Por isso nós precisamos e podemos passar por esse caminho, que é um caminho de humildade, um caminho de amor ao próximo, também de amor próprio, é um caminho sem egoísmo, sem orgulho, né? Com menos vaidade, um caminho onde a dedicação às coisas materiais, a esse mundo, vai diminuindo, né? E por causa disso tudo que precisamos retirar do caminho, é que podemos entender que o caminho vai estreitando, vai nos espremendo, né? Porém, ele vai ficando mais limpo, ele vai ficando mais puro, ele vai ficando mais iluminado. É o caminho através do qual nós vamos encontrar aquele tesouro escondido lá da parábola do mestre, né? É um caminho onde nós vamos absorver o fermento da vida, da parábola do fermento, na confecção do pão, e vamos nos tornando cada vez um pão melhor. Mas não é fácil, né? Não é fácil achar o tesouro escondido, ele está enterrado lá no meio do terreno. Não é tão fácil encontrar aquele tesouro. Também é difícil nos transformarmos no pão, porque nós temos que absorver o fermento, fermentar a nossa massa de conhecimento, sabedoria, e passar pelo calor do forno para sairmos o pão lá do outro lado. Mas caminhando e agindo dessa forma, quando chegarmos na porta estreita, aí nós vamos conseguir passar por ela, né? Porque se não conseguirmos, não seguirmos os passos do mestre, não vamos conseguir. Se nós não seguirmos os passos, ficarmos sem evoluir, sem buscar o crescimento espiritual, o crescimento moral, além também do intelectual, nós estaremos chegando aonde? De novo na porta larga, por onde passaremos e passaremos por muitas vezes, por muitas encarnações, que, aliás, já vimos aí, já estamos vindo de muitas, passando sempre lá pela porta larga.
mas vai chegar uma hora e tenhamos fé em Deus que vamos conseguir. Estamos aqui nos esforçando para isso, para chegarmos na porta estreita. Mas quando passarmos na porta estreita, aí sim daremos um passo grande, subiremos muitos degraus no caminho para a felicidade, nos aproximando de um mundo melhor. E seguindo os passos do Mestre Jesus, que está lá no fim desse caminho, nos aguardando, aí sim nós vamos passar por essa porta e vamos encontrá-lo lá na frente. Esse dia vai chegar. É isso, Ana Lu? É isso. Nossa, quanto conteúdo interessante que nós temos na noite de hoje, né? Para nós podermos aprender. Às vezes a gente tem um conceito que a gente realmente acredita que a gente está seguindo os passos de Jesus, mas será que realmente estamos? Então, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a reforma íntima. E eu trouxe a questão 919 do Livro dos Espíritos, porque ela nos faz uma proposta que ela é muito importante. Conhecimento de si mesmo. A gente, para realizar a reforma íntima, a gente precisa ter conhecimento do que nós somos. Será que nós somos capazes, se agora alguém chegasse assim, eu preciso que você fale 5 virtudes suas e 5 defeitos. Será que nós conseguiríamos dar uma resposta, uma pronta resposta para a pessoa? E na questão 919, é perguntado aos espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E Santo Agostinho, é uma lição de Santo Agostinho, é uma lição grande, então quem tiver interesse depois de ler com calma, vale muito a pena. Ele nos diz: fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que eu fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Santo Agostinho. Nós precisamos lembrar constantemente que na doutrina dos espíritos falamos sobre reforma íntima. Vocês podem ver que volta e meia tem um texto da reforma íntima, reforma íntima. Reforma íntima é nós olharmos para o nosso eu, para o nosso interior, para os nossos defeitos e para as nossas virtudes. É realmente a gente fazer uma autoanálise e falar: eu sou impaciente, eu já consigo fazer a caridade até aqui. É a gente poder mexer, né, no que nós temos de bom, o que nós temos de ruim. E é normal, porque nós somos espíritos imperfeitos. Então, ninguém aqui está preparado, está prontinho, é santo. Estamos aqui para nos ajustarmos, reajustarmos com as leis de Deus. Então, essa análise precisa ser realizada periodicamente. Na verdade, diariamente, como nos ensinou a lição de Santo Agostinho, para que possamos avaliar se estamos caminhando de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus. Se no final do dia eu falar: poxa, podia ter sido mais paciente nessa questão do trabalho, eu perdi a paciência, aí acabei falando que eu não queria, ou então, poxa, estava tão irritado no supermercado, né, que acabei usando palavras grosseiras com a pessoa que trabalhava, e por aí vai. São esses ajustes que a gente vem fazendo na nossa caminhada. Isso é fazer a reforma íntima. Não é achar que ela vai se fazer automaticamente, de uma forma mágica. Virei espírita, então a reforma íntima vai ocorrer. Agora sim eu já estou no caminho. Abraçar a doutrina espírita é abraçar um auxiliador, né, para a caminhada. É uma forma que nós temos de compreender melhor o que nós viemos fazer. Será que eu estou caminhando realmente como o Mestre Jesus me pede? Não é fácil reconhecer um defeito, um erro.
A nossa vaidade, a nossa ambição, né, o nosso ego, ele atrapalha, né? E a vontade de estarmos sempre certos, ela também nos impede de muitas vezes a gente fazer essa análise. E aí vocês vão perguntar assim para mim, mas por que você está falando de reforma íntima? Porque para seguir os passos de Jesus, nós precisamos nos reformar. É isso. Deixar conceitos antigos, falar, não dá mais para ser assim. A partir de agora eu preciso abraçar esse novo ensinamento. E não é fácil, né, meus irmãos? Vamos lá. Amai os vossos inimigos. É fácil? Não é, né? Tudo que Jesus nos pede, e se ele nos pede não é à toa, tem um objetivo, é porque ele sabe que a gente precisa fazer um esforço. Ele sabe que a gente ainda está lá acomodada e fala, aí fala assim, ó, nessa encarnação eu não vou conseguir não, deixa para a próxima. Mas será que na próxima nós vamos ter as mesmas oportunidades? E isso é importante. Então, como eu estou falando, nós precisamos nos ajustar em tudo que Jesus nos ensinou. Claro que a natureza não dá saltos e nós não vamos realizar os ajustes numa única encarnação. Então, quanto antes começarmos, melhor. Precisamos do amor e da compaixão dos benfeitores para nos auxiliar nesse processo de autoconhecimento. E nós temos uma literatura espírita ampla. Joana de Ângeles tem, com Divaldo Franco, eles têm diversos livros que falam sobre reforma íntima, sobre o autoconhecimento. Conhecendo a si mesmo é a chave para o progresso individual. E isso ninguém poderá fazer por nós. Nós precisamos lembrar disso. É um comportamento, é uma atitude que deve partir de nós. Nossos pais, nem Deus, né? Que às vezes a gente fala, não, eu não consigo fazer isso porque eu tenho uma família muito complicada. Ah, é porque o meu ambiente de trabalho não ajuda, se eu vivesse numa cidade mais tranquila. Não. Se você está onde está, é para começar ali, naquele lugar mesmo. É um agir que só depende única e exclusivamente de nós. Está nas nossas mãos. E um exemplo. Sabe aquelas pessoas que fumam e a gente gostaria que elas parassem? Quanta gente fica, não, para de fumar, para de fumar. Eu tive isso na minha família. Meu pai, ele fumava, eu para de fumar desde criança. Ele não parou de fumar, né? Mas foi uma escolha dele, é uma opção. Então, há questões que a gente, infelizmente, não vai poder fazer pelo outro. O outro é que vai ter que ter a iniciativa. E assim também é conosco. A reforma íntima é uma decisão de cada um de nós. Que a gente não perca tempo em realizar esta reforma para que a gente possa viver cada vez mais os ensinamentos do Mestre Jesus. Não é isso, Luzia? Sem dúvida nenhuma. Tudo passa pelo autoconhecimento, né? Pela reforma, pela conscientização. É o primeiro passo de qualquer coisa. E eu gostaria de conversar com vocês sobre duas parábolas que caem bem como uma luva no tema de hoje, que é a parábola do filho pródigo e da ovelha perdida. E na parábola do filho pródigo, conta, né, a história, Jesus contou a história de um pai que tinha 2 filhos, e um certo dia o filho mais novo, mesmo com o pai vivo e saudável, ele pediu a sua parte da herança, porque ele queria tomar outros caminhos, outros rumos, ir para outras terras. E ele não ouviu a orientação de conduta que o pai lhe deu, gastou todo o dinheiro de uma forma desregrada, sem pensar no dia de amanhã. E aí, quando a sua herança acabou, se viu em meio a muitas dificuldades para sobreviver, as intempéries vieram, e aí, cansado de sofrer, ele volta para a casa do pai, arrependido, pedindo uma nova chance, tinha aprendido a lição.
E o seu pai o recebe com muita alegria. Ele fica feliz pelo filho estar de volta, fazendo um verdadeiro banquete e fala: o filho que estava morto ressuscitou. Ou seja, ele estava morto, na verdade, por dentro, imaterialmente. Então, ele está voltando, porque está voltando para o caminho. E o pai reconhece os defeitos e as qualidades daquele filho e o aconselhou previamente, tentou fazê-lo aprender através do amor. O pai sabia que a probabilidade, né, dele não ser bem-sucedido na sua jornada, essa probabilidade era grande. E por isso deu os provimentos para essa jornada, respeitou o seu livre-arbítrio e aguardou. E é assim que Jesus age conosco. Ele nos orienta, tenta nos fazer aprender através do amor, mas imperfeito que nós somos, insistimos em seguir por outros caminhos, acreditando que sejam melhores, que nós optamos melhor do que Jesus, que a nossa resolução é a melhor do que a do Pai. O Mestre nos envia seus trabalhadores em nosso auxílio, ou seja, ele nos dá o provimento para a nossa jornada. Nós usamos mal ou desprezamos esses provimentos. A verdade é essa. Ou melhor, nós ignoramos totalmente ou parcialmente a ajuda dos benfeitores enviados por Jesus para nos auxiliar no nosso dia a dia. E assim, como o pai entendeu a imaturidade do filho e teve a indulgência para com seus erros, também Jesus tem indulgência para conosco. Ele reconhece que nós somos espíritos imperfeitos, mas perfectíveis. Por isso, ele não economiza esforços para nos auxiliar. O mestre sabe que precisamos passar por lições, às vezes amargas, às vezes dolorosas, mas extremamente eficazes e educativas. E baseados nessa reflexão do filho pródigo, podemos fazer esse paralelo com a parábola da ovelha perdida, onde Jesus nos diz que o pastor deixa 99 ovelhas e vai atrás de uma que se perdeu. Tempos depois, né, ele volta todo feliz com aquela ovelha perdida no ombro, né, e recoloca essa ovelha no rebanho. Essa ovelha desgarrada, assim como o filho pródigo, somos nós, que depois de cansados de sofrer, de nos perdermos em meio a caminhos errados, de pegarmos atalhos equivocados, de acharmos que a porta larga tem a grama mais verde, nos voltamos para o Pai e aceitamos a sua ajuda, que, na verdade, nunca nos foi negada. A nossa rebeldia é que não nos deixava perceber o amor que nos envolvia e que nos envolve. Jesus prometeu que não deixaria ninguém para trás, assim como o pastor das ovelhas. Todos nós merecemos o seu cuidado e toda a sua atenção, todo o seu amor, e é por nós que ele se sacrifica. Quando infringimos as leis do Pai, os benfeitores, eles se entristecem, mas respeitam o nosso livre-arbítrio. E quando nós nos arrependemos de coração e pedimos a ajuda para recomeçar, e dessa vez realmente seguirmos o caminho do nosso modelo e guia, que é o Mestre Jesus, nesse momento, os benfeitores espirituais, eles ficam felizes por nós e a misericórdia divina recai sobre nossas cabeças. Assim como no exemplo dado do Evangelho de Maria de Magdala, de Judas Iscariote, de Levi, né, o cobrador de impostos, de Zaqueu, o chefe de todos eles, de Paulo de Tarso, e de tantos outros que se arrependeram de coração dos atos praticados e resolveram deixar as ilusões da vida material e seguir os passos do Mestre amado. E assim conseguiram a redenção. Resolveram
não ser mais um filho pródigo ou uma ovelha desgarrada, para serem trabalhadores do Cristo. E eles nos servem de exemplo e nos fortalecem para que nós, por nossa vez, tenhamos a convicção de que sim, nós somos possíveis e que Jesus está ali nos esperando, traçou o caminho e está com um holofote mostrando, guiando, iluminando para que nós possamos seguir pisando firme, pisando com fé, com crença no Pai e nele. É nisso que nós temos que pensar. Zé Mauro. Habilitei e desabilitei o microfone. É isso. E, continuando aqui, eu quero trazer... Nós vamos falar de alguém que foi um exemplo de uma grande superação para seguir os passos de Jesus. Às vezes a gente acha, mas é muito difícil, né? Como já foi dito aqui, a gente tentar se consertar, fazer a reforma íntima, enfim. E aí eu vou trazer esse exemplo que está no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 16. Lá está assim: disse-lhe Jesus, Maria, e ela voltando-se disse-lhe, Mestre. Esse é um dos fatos mais significativos do Evangelho. É a primeira visita de Jesus, a sua primeira aparição após deixar o corpo físico. E é um fato daqueles que convidam a uma meditação cuidadosa sobre as atitudes do Mestre. Tudo que o Mestre falou, as mais simples frases, as atitudes, os exemplos que ele deu, merecem ser analisados profundamente. Tem muitos ensinamentos ali. A gente até hoje, de vez em quando, descobre mais alguma coisa, né? E por que razões, dessas profundas razões do Mestre, ele deixaria tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena, em primeiro lugar? Naturalmente, nós somos levados a indagar, né? Por que não teria aparecido antes a mãe, aquele coração abnegado e amoroso de Maria, que lhe servira, né, como mãe que o trouxe a esse mundo para estar conosco? Ou por que não teria aparecido aos apóstolos, aos discípulos amados? Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico na sua essência divina, né? Maria, a sua mãe, um espírito missionário que bem aceitou todo o sofrimento, que foi muito intenso, com muita resignação. E acho que, principalmente as mães, é que podem ter alguma percepção, né, do que possa ter sido esse sofrimento de Maria. Mas ela cumpriu sua missão com sucesso e, depois de tudo que passou, continuou na vida do amor, da caridade, do cristianismo. Os apóstolos, aqueles homens que foram, podemos dizer, escolhidos, né? Na verdade, Jesus enxergava seus espíritos. Jesus sabia do potencial daqueles homens, né? E durante aquele período que chamamos de messiânico, né, entre os 30 e 33 anos, em que Jesus ensinou, pregou e realizou seus prodígios, o Mestre ensinou, treinou, podemos dizer, aqueles apóstolos e mostrou como deveriam agir no apostolado. E eles fizeram isso com coragem, dedicação, praticamente todos deram a vida pela missão. E conforme comenta Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 92, ele diz o seguinte: dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir os passos do Mestre Jesus como a inesquecível Obsidiada de Magdala.
Evangelho se refere algumas vezes a Madalena como a obsidiada de Magdala. E Emmanuel continua: nem mesmo morta nas sensações que operam a paralisia da alma, estado em que a colocaram tantas tribulações sofridas. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer a história de Maria Madalena. Inclusive, na Netflix tem um seriado, Madalena, que é muito bacana, muito bonito. E nós sabemos que ela sofreu fortíssimas obsessões. Ela chegou ao estado de subjugação, quando vivia ainda no palácio. Ela esteve por lá e totalmente dominada por... Ela dizia que era dominada por 7 demônios. Entretanto, depois de tudo que passou, a gente fala, Madalena era prostituta. Ela foi jogada ali, ela foi posta numa casa de prostituição e obrigada, senão ela não tinha como sobreviver. E foi tudo uma armação. Enfim, é uma história de muito sofrimento. No entanto, bastou o encontro com Cristo. Quando ela olhou nos olhos de Jesus, ela abandonou tudo e foi seguir-lhe os passos. Seguir os passos de Jesus, do que estamos falando aqui hoje. E ela foi fiel até o fim, nos atos de negação dela mesma, negando tudo aquilo que ela tinha ainda dentro dela, na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário Redentor de sua existência angustiosa, como diz Emmanuel nesse livro. E é compreensível, né, que os estudiosos e muitos de nós, né, investiguem a razão pela qual o mestre não apareceu primeiramente a Pedro, a João, a sua mãe, como falamos aqui, ou aos amigos, mas cabe reconhecermos que com esse gesto, um gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina seria para todos os aprendizes e seguidores o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E, na verdade, o que significa? Todos nós precisamos transformar a nossa vida, mesmo que aos poucos, se não temos a capacidade de Madalena de conhecer Jesus, como estamos conhecendo através do Evangelho, de tudo que já temos de informação, e nos transformarmos, mas que aos poucos nós precisamos ir mudando, né? E Jesus, nesse gesto, mostra isso também. E ninguém como Maria de Magdala houvera transformado a sua vida tão fortemente à luz desse evangelho redentor do Mestre. E Emmanuel comenta ainda que nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto. Mais tarde, né, naquela magnífica transformação de Paulo, porque é diferente. Paulo tinha a consciência do apóstolo dos gentios, a consciência dele era apaixonada pela lei, ele era um doutor da lei, ele conhecia muita coisa, ele não era apaixonado pelos vícios, como Madalena, ele apenas estava trilhando um caminho no livre-arbítrio dele, perseguindo cristãos, etc. E Madalena, ela conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados, como diz Emmanuel. Amolecera-se ao contato de entidades perversas, são aqueles obsessores que eu citei, e permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Então, Jesus mostra, nessa primeira aparição, que aquela dificuldade toda que ela tinha, e se ela se transformou e o seguiu, significa que todos nós, o pior de nós, um dia também estará seguindo seus passos corretamente. Com você, Ana Lu. É isso aí. Bom, eu vou trazer agora, nós vamos falar um pouquinho
de um conhecido de todos nós, Judas Iscariotes. E eu estou trazendo um trecho do livro Boa Nova, Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Claro que eu não vou ler todo o capítulo aqui, não tem como conversar, mas a gente vai de uma forma bem resumida para poder adequar o que nós estamos falando na noite de hoje. O título é A Ilusão do Discípulo. E numa conversa entre Tiago e Judas Iscariotes, né, Judas Iscariotes teve a brilhante ideia de querer, vamos dizer assim, agilizar o processo da boa nova, da simpatia que ele via que o povo, os leprosos, os doentes tinham por Jesus. Ele achava que o alto escalão deveria também ter. E ele queria fazer esse intercâmbio, só que ele queria tirar vantagem desse intercâmbio. Então ele está lá numa conversa, né, com o Tiago, e ele fala assim, ansioso e atormentado: Tiago, você não acha que o mestre é demasiadamente simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que o oprime o povo eleito de Deus? Então a gente observa que Judas estava ali convivendo com Jesus, tinha o dia a dia com Jesus, conhecia os objetivos de Jesus. E, no entanto, ele falha, né? Ele começa a questionar. Será que, né? Eu acho que o mestre está assim, sendo muito bonzinho. O Tiago vem e fala para ele assim: olha, ô Judas, você não pode esquecer que ele é o enviado de Deus. E será que a gente deveria duvidar do enviado de Deus, né? Coloca ele para pensar. E eu acho muito interessante essa lição, porque o Judas, ele quer um Jesus mais enérgico e altivo. A lição nos diz isso. E por que Judas pensa assim? Porque Judas não está levando em consideração os ensinamentos de Jesus. Apesar de estar ali, assistindo os sermões, escutando os ensinamentos, ele não fez a escolha, né, a reforma íntima de falar, é isso. Ele está tentando aqui, né, dar um jeitinho para se dar bem. E aí, eles continuam conversando aqui, né, e o Judas fala que assim, ele crê que o evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César. Então a gente verifica que Judas ainda estava muito agarrado às questões materiais, muito deslumbrado, iludido, e cai na cilada de achar que pode fazer uma troca. E aí o que ele faz? Ele entrega Jesus, né? Ele achava que Jesus daria um jeito nisso, que isso não teria o fim que Jesus teve, que foi a crucificação. E ele se arrepende amargamente, apesar, aqui na lição nos diz que Judas amava Jesus, mas ele fez uma escolha errada, né? Porque ele entrega Jesus ao alto escalão e acaba, depois de tanto remorso, Judas comete o suicídio. Não foi por falta de aviso, porque nessa lição eu acho, me tocou muito, porque Tiago faz de tudo para abrir os olhos de Judas. Ele fala assim, Tiago fala assim, não esquece, Judas, o que Jesus nos ensinou? Que o meu reino não é deste mundo. Então você vê, com tantos ensinamentos ali à sua disposição, não foi suficiente para que Judas efetuasse a sua reforma íntima e seguisse os passos de Jesus, né? E o Tiago fala, Judas, vê lá o que vai fazer. Então, assim, Tiago está ali, né, alertando. E eu lembrei da nossa doutrina, que é o Consolador, que está aqui vivo e nos alerta sobre as nossas tomadas de decisões, sobre as nossas escolhas. Então, a gente precisa estar atento para a gente também não agir
como agiu Judas, perdeu uma grande oportunidade, né? O Tiago fala para ele assim, socorrestes dos poderosos transitórios do mundo, sem um motivo que justifique esse recurso. Não será desrespeito à autoridade de Jesus? E a questão é, nós estamos respeitando esses ensinamentos de Jesus? Como eu falei, o simples fato de nós estudarmos a doutrina será suficiente para nós falarmos, sim, eu sigo os passos de Jesus. Mas nós estamos colocando em prática. Enfim, é um texto longo, que não tem como, né, falar ele todo aqui. Acaba que Judas comete o suicídio. Ele fica extremamente arrependido, né? E sabe que errou, sabe que fez uma escolha. Então, eu acho que essa história ela veio nos mostrar que nós não devemos buscar encurtar esse caminho da elevação espiritual. O caminho é único e nós sabemos. Não achar que os conhecimentos terrestres eles são suficientes para nós resolvermos as questões morais. Por vezes a gente faz essa escolha, a gente fala, não, eu tenho uma forma aqui de resolver isso aqui, deixa. E aí, essa forma não é a melhor forma, não é a forma mais caridosa, não é a forma mais fraternal, e a gente esquece de passar pelo crivo dos ensinamentos de Jesus. Será que é isso mesmo? É assim mesmo que eu devo agir? E a oração está aí, para nos auxiliar, para que a gente toda noite possa, Senhor, qual a melhor forma que eu tenho de resolver essas questões? Então, que a gente não perca a oportunidade de crescimento, hoje, com esta doutrina tão maravilhosa, que trata de todos os assuntos. Ela não tem uma brechinha que a gente não pense, que ela não vai lá e fale, olha, é assim. Então, que a gente busque cada vez mais o conhecimento, para que a gente não tenha o remorso de Judas Iscariote. Não é isso, Luzia? Com certeza, o remorso de Judas custou muito caro a ele, custou muitas encarnações. Então, que nós não percamos mais, né? Que já perdemos muitas, né? Que não percamos mais daqui por diante. E Paulo de Tarso, ele nos disse que Jesus se aniquilou, né, a si próprio, tomando forma de servo. E o que é verdade, o que a Ana acaba relatando nessa passagem com Judas, nos mostra também isso, né? O quanto Jesus se aniquilou, diminuiu a sua luz para poder, se materializou para poder estar conosco, tão materializados, tão embrutecidos, com a luz tão fraquinha, para que e se fez de servo, para poder nos auxiliar, nos servir e nos orientar. É muita verdade tudo isso. E tudo isso por amor a nós, para nos ensinar qual caminho seguir, como pensar com o coração, colocar o sentimento nas coisas e como sentir, para nos provar que nós não estamos sós. Ele prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. Ele nos avisou que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém iria ao Pai senão através dele. Então, sigamos o caminho do Mestre Jesus para que possamos chegar ao Pai. Zé Mauro. É isso aí. Queria rapidamente comentar sobre uma mensagem do nosso querido Chico Xavier, intitulada Sigamos Jesus, que tem a ver exatamente com o nosso tema de hoje. Ele diz que o nosso dever é seguir Jesus buscando compreender os seus luminosos ensinos e pô-los em prática. Aquilo que a gente fala sempre, né? Não adianta estudar, ler, decorar, ficar na letra. Nós precisamos colocar em prática. É amar os nossos semelhantes, desejando para eles aquilo que almejamos para nós mesmos. O maior mandamento, depois de amar a Deus, que o Mestre nos deixou, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E por que haveríamos de trazer o egoísmo no coração
se perante Deus somos todos irmãos que se devem amar reciprocamente. E Chico nos traz novamente: o egoísmo e o orgulho são os maiores inimigos da nossa alma, são portadores da infelicidade. E por esse motivo é que Jesus sempre exemplificava a humildade, o bem e o perdão para combater os vícios. É o caminho que devemos seguir, né? Aquele que se norteia na prática do bem, numa existência repleta de atos de bondade, de caridade, de amor, é aquele que montou os seus tesouros longe das traças e dos ladrões. Como Jesus falou, aquele tesouro que as traças não corroem e os ladrões não roubam, aquele tesouro que fica no nosso espírito, no nosso coração. E diz ainda que o Divino Mestre recolhe as nossas boas ações da nossa vida, formando com elas joias de luz, que vão realizar no além riquezas daquele que buscou aqui espalhar as sementes do bem e do amor aqui na Terra. Os bons, os que buscam acompanhar os passos radiosos de Jesus, é que serão felizes, porque possuirão, além da vida imperecível, a ventura imortal. Assim seja. Ana Lu. Bom, eu gostaria de trazer a última mensagem, que é justamente como termina aqui esse capítulo 24, né? A ilusão do discípulo, que a gente não seja esse discípulo iludido e que a gente lembre que Jesus, né? Ele, quando Judas está lá arrependido, ele fala para Judas: Judas, escuta a voz de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Então nós não temos escolha se queremos conhecer o reino dos céus. Urge que nós abracemos os ensinamentos de Jesus para que a nossa caminhada seja melhor, mais proveitosa. Que sejamos mais conscientes no momento das nossas escolhas, porque muito se pedirá àquele que muito recebeu. Precisamos ter em mente essas questões para que a gente não erre mais e a gente comece a acertar mais do que errar. É isso. E, queridos amigos, era isso que nós tínhamos para hoje, para que nós possamos refletir sobre a missão de Jesus na Terra, o amor dele por nós, o caminho que ele abriu da senda, né, para que nós possamos passar, iluminou e ainda colocou postezinhos de luz, que são seus trabalhadores, para que nós não caminhemos no escuro. Então, cabe a nós, no nosso livre-arbítrio, ser usado com sabedoria e trilharmos de cabeça erguida e de mãozinhas dadas com ele e com os benfeitores espirituais, com os nossos mentores, nossos guias, e seguir adiante, rumo ao Pai. E vamos dar boa noite aos nossos amigos? Vamos lá. Boa Os noite, nossos companheiros de estudos. Isso, tia Edila, nossa tia linda. Oi, tia Edila. Isabel Cristina. Oi, Bel. Tia Edila foi a primeira logo. É, verdade. Oi, Isabel. Isabel estava com um probleminha no som, mas conseguiu consertar. Que bom que você conseguiu voltar conosco. Isso. TT Rivera, prazer ter você aqui conosco. Clemilda, querida. Minha querida amiga. Beijo, Clemilda. E a TT, ela fala que antes de fazermos uma escolha importante, é importante abrir os olhos, os ouvidos e o coração para escolher o caminho correto. Exatamente. Porque abrindo os ouvidos, os olhos, os corações, a gente, na verdade, está se abrindo para a espiritualidade, né? Para que ela nos auxilie. Porque a nossa visão é tão curtinha, a deles é muito mais abrangente. Tem uma mensagem do Marcos. É o cuidado ao fazer uma escolha. Boa noite, queridos irmãos. Bom e elucidativo estudo, obediência às leis de Deus. Tentamos, né? Tentamos ser obedientes. Obrigado, Marcos.
Nosso companheiro. E é isso, meus queridos amigos. Não esqueçam de acionar o sininho, de dar o like. Isso é importante para a rádio, é importante para o programa. Então, compartilhem também com seus amigos. E é isso. Aguardamos vocês na próxima terça-feira, às 19 horas, na Web Rádio Cristo Consolador, no programa Viver no Mundo. Zé Mauro, você faz a prece de agradecimento e encerramento, Luzia, gente? Vamos... eu já ia chamar você. Pensei que ia passar sem a prece, mas você lembrou, claro. Não, eu não esqueci, eu não esqueci. Vamos elevar os nossos pensamentos. Vamos elevar os nossos pensamentos, sintonizar com o plano maior e dando graças a Deus e graças a Jesus, agradecer, muita gratidão, Pai, por mais esse momento de estudo, de aprendizado, de exercício do nosso espírito, né? E agradecemos a presença de todos aqueles irmãos da espiritualidade que aqui estiveram conosco, nos auxiliando no entendimento dos ensinamentos, os nossos guias que certamente ao lado de cada um de nós nos iluminaram e nos ajudaram muito para aproveitar esses estudos. E agradecemos também a todos os irmãos encarnados e desencarnados que aqui estiveram conosco, nos assistindo, e todos aqueles que nos assistirão nos canais do YouTube depois desse programa. Senhor, muito obrigado, que possamos ter uma excelente semana e que possamos estar de volta na próxima terça-feira, novamente, com toda essa luz que nos acompanha, para que possamos ir exercitando o nosso espírito no caminho da porta estreita, no caminho dos ensinamentos do Mestre Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Boa noite, amigos. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, Luzia. Boa noite, Ana Lu. Boa noite. Boa noite, Luzia. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite a todos vocês que estiveram conosco aqui. Uma ótima semana para todos. Que todos tenham uma semana abençoada. Até mais, até a próxima terça-feira, na Web Rádio Cristo Consolador, 19 horas, programas Viver no Mundo. Beijo a todos. Até lá. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.